E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? A gente vai fechar então a parte de agrária, né, de modo definitivo, tá bom? Acabar com essa apostila, beleza? Para a gente já partir para o nosso próximo tema. Então, a última partezinha é exatamente uma análise da produção agrícola no Brasil, né? Então, como que a gente consegue observar a agricultura no Brasil? Bom, você precisa salientar que a agricultura no Brasil ela é dividida em dois níveis, né? A agricultura familiar e o agronegócio, tá? É uma distinção muito forte, muito aparente mesmo, né? Que fica naquela coisa. A agricultura familiar vai ser para a produção de alimentos aqui para a nossa população. Já o agronegócio é ele sim que vai ter o alcance para conduzir as nossas exportações e assim por diante, né? Então, o agronegócio, o foco dele seria o mercado externo, né? Enquanto a agricultura familiar é o mercado interno, beleza? Logicamente que é um setor muito competitivo, muito forte. O Brasil tem condições muito boas, né? Quando a gente fala sobre agricultura, porque os solos não são os mais férteis, mas também estão bem longe de ser os menos férteis, né? Mas principalmente as condições climáticas vão ajudar e muito, né? As condições climáticas então são perfeitas, beleza? Uma outra coisa é que nosso uso de tecnologias ele é bastante disseminado, bastante difundido, né? Ou seja, só nas pequenas propriedades de agricultura familiar, com baixíssimo investimento, é que você não vai ter muita tecnologia mesmo, tá? Por quê? Porque se a gente for comparar a nossa agricultura com a dos países subdesenvolvidos, você acaba vendo que a nossa é superior, bastante superior. Fala, vem cá, mas o Brasil então está em qual nível? Subdesenvolvido ou desenvolvido? O Brasil está no meio, né? O Brasil é emergente, ou seja, nós somos uma aposta de melhoria. E aquela coisa, né? Nós somos uma aposta que já está até dando enjoo, né? Porque tanto tempo que o Brasil aposta, não, vai crescer, vai melhorar, vai. Só que para você finalizar isso, você vai precisar necessariamente de melhorias econômicas constantes, né? Algo que a gente tem tido dificuldade de manter, né? Então, logicamente que é essa a grande questão, beleza? É, Nós dominamos diversas tecnologias, né? Cá entre nós, algumas que até são bem complexas, como a criação, né, ou produção da clonagem, né? A gente tem sim a tecnologia de clonagem animal, a gente tem a tecnologia para criar transgênicos, né? Nós dominamos, então, tipo assim, nós temos várias espécies de soja, de cana-de-açúcar, né? Que todas elas são transgênicas, que nós que criamos, nós desenvolvemos, nós produzimos, né? Então, muito interessante observar essa questão, beleza? Um dos mais importantes fornecedores de commodities agrícolas para o mundo todo, né? Essa é uma das classificações do Brasil, beleza? Então, ó, é lógico que o Brasil vai ser um grande representante aí, né, das questões de subsídio que vão ser levadas até a Organização Mundial do Comércio. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores produtores do mundo e o Brasil, quando você pensa de modo global, né, nos países, o Brasil vai estar entre os subdesenvolvidos, né? Tipo assim, aquela hora de sentar junto na mesa, né, o Brasil senta na mesinha dos subdesenvolvidos. Por quê? Porque os desenvolvidos eles vão ter uma série de políticas comuns as quais o Brasil acaba sendo diretamente afetado, entre elas dos subsídios, né? Ou seja, o governo vai lá e reduz de alguma forma o preço, sei lá, da soja, do café, do milho do seu país e faz com que
seja mais difícil, então, o Brasil, por exemplo, vender para aquele país. Beleza? Então, a gente vai agora começar a analisar e distinguir quais as regiões do Brasil produzem o quê, tá bom? Começamos então por ela, né, pela soja. Então você nota que aqui nessa região, que simplesmente seria uma região de elevadíssima concentração e disseminação da soja, né? Você está falando exatamente aqui do arco do desmatamento, né? A região então que mais agride a floresta amazônica é exatamente para a produção da soja. Então, ó, note, essa região aqui, né, que é chamada de Mapitoba, por causa das iniciais dos estados, né? Você tem aqui também Mato Grosso, né, uma imensa produção. Então, a região centro-oeste vai ser sim, uma grande produtora. Mas ó, o Paraná também, hein? Tomado. Tomado, né, gente? Tomado. Mas pode ver que os tamanhos dos círculos aqui da imagem são bem menores que os círculos aqui, né? Então, aqui no Mato Grosso, por exemplo, seria a região de imensa produção de soja, tá bom? Próximo aqui é o arroz irrigado, né? Tem o arroz irrigado e tem o arroz de terras altas, né? O arroz irrigado aí com o símbolozinho, né, azul claro para fazer essa menção, né? E o arroz de terras altas, não, é o pretinho. Qual a diferença aí entre os dois? Bom, o arroz irrigado ele precisa de estar em uma área de inundação, né? E já o arroz de terras altas tem dois tipos, né? Você pode plantar o arroz normal e irrigar ele, né? E você tem também o arroz que é chamado de arroz de árvore, né? Por quê? Porque ele não precisa ficar em uma região alagada, inundada, tá? Ele vai conseguir então produzir. Você pode ver que aqui ó, existe uma imensa concentração no Rio Grande do Sul, né? A região de Patos e Minas, aqui né, das grandes lagoas, vão concentrar então essa grande produção de arroz. Então, boa parte do arroz que é produzido no Brasil ou é aqui do sul, né? Existe também um pouquinho aqui, né, em Mato Grosso, mas a gente nota que a região aqui ó, da Foz do Rio Amazonas é uma imensa produtora então de arroz, beleza? Tem um detalhezinho também, quando a gente fala das migrações japonesas, né, nós temos aqui na região de conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, o Vale do Paraíba, que tem uma grande produção de arroz. Tá vendo? Ó? Os círculos aqui demonstram exatamente isso. Beleza? E daí, laranja. Bom, pode ser que você não saiba, mas o Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo, né? E essa produção de laranja, cadê o estado de São Paulo aqui? Tá vendo? Está concentradíssima no estado de São Paulo, né? Então, essa imensa produção de laranja no estado de São Paulo é lógico que está associada ao fato de que as pessoas no estado de São Paulo tomam suco de laranja, né? O suco de laranja é o mais popular de todos, né? Então, nós temos uma imensa produção de laranja aqui no Brasil. Fato que é notável. Bom, essa produção de laranja aqui, nossa, não é só para o Brasil, tá? Ela acaba se concentrando em São Paulo, só que a gente também vende uma imensa quantidade de suco concentrado de laranja para os Estados Unidos, né? Temos aqui, ó, até outras regiões, né, de grande produção de laranja, e essas regiões, sim, elas vão acabar se relacionando com a grande quantidade de turistas das grandes cidades, né, as maiores cidades que vão ter proximidade ali, porque sim, é muito bem vendido, né? Mas aqui no Brasil, a grande concentração está em São Paulo, né? E principalmente a gente tem uma parcela dessa produção sendo exportada, beleza?
Daí, ó, o milho. O milho é um caso seríssimo, né? Porque ele é uma coisa muito notável. O milho você tem muitos usos, inacreditáveis quase, né? Tanto é que você bem pode ver aí, ó, que praticamente não existe região no Brasil que não tenha produção, né? Tem produções menores, mas quase não dá para você viver sem plantar milho, né? Principalmente quando o assunto é agricultura. É, Principalmente por quê? Porque milho é ração, né? Então, tipo assim, os animais vão comer milho, né? Todos eles, boi, galinha, então, né? Minha nossa, os caprinos, todos eles, então, vão comer milho. E além disso, o milho por si só, ele é um produto para se vender no mercado, né? De diversas formas, né? E outra coisa também, o milho, além de tudo isso, ele pode ser adicionado a alguns produtos, né? Mais ou menos 70% de todos os produtos que você encontra em um mercado, né? Tal, de confiança, preço certo e todos os outros. Tipo assim, na hora que você entra nele, para dar uma olhada e fala, mano, 70% disso aqui tudo tem milho? Tem, né? Por exemplo, shampoo tem milho, refrigerante tem milho. Por quê? Porque o milho, o que que você faz? Você bate ele, né? Moe ele muito bem, faz um farelinho dele e você consegue adicionar aquele farelinho para mudar a textura das coisas, né? Refrigerante é líquido, mas não é tão líquido quanto água, por exemplo, né? Então, o que que eles fazem? Eles adicionam um pouquinho desse milho para dar uma textura, né, um pouco mais viscosa ao refrigerante, para que você, na hora de tomar, você também consiga fazer essa distinção, né? Shampoo tem milho. Como assim? Shampoo tem milho? Shampoo tem milho, porque senão ele seria líquido demais, né? Então, tipo, na hora de você colocar na sua mão, tipo, ia cair, ia derramar. Então, daí o que eles fazem? Eles dão uma engrossadinha nele, né? Então, enfim, diversas coisas que a gente nem desconfia tem milho, tá bom? Então, por isso, você nota que uma grande produção, por exemplo, na região sul, né? Na região centro-oeste, também um pouquinho em Minas, mas na verdade o que você nota é que a produção vai ser esparramada, né? Tem uma concentraçãozinha no sul-sudeste, né? Mas se produz milho em todas as regiões do Brasil, beleza? Produção de café. A produção de café é muito interessante, principalmente porque o Brasil já foi o maior produtor de café do mundo, hoje está entre eles, né, entre os grandes produtores, mas a gente não tem assim todo aquele empenho em produzir café em grande quantidade, né? Você bem pode ver, a nossa região de Marília tem aqui uns pinguinhos aqui, né, meio aleatórios, meio perdidos, tá? Mas sim, nós produzimos café. Paraná mantém-se insistindo, né, desde há muito tempo na produção de café, embora seja uma região que pode ter geadas e você perder toda a sua produção. Mas o que, que nós notamos? Nós notamos que em Minas Gerais, no Espírito Santo, estão as duas maiores concentrações então de produção de café do Brasil, né? Fato esse que é interessante, porque as máquinas de cápsula de café, elas bateram recordes aí de venda, né? E não sei se você parou para pensar, o café que vai dentro daquelas máquinas, né, são produzidos das cápsulas, né, desculpa, são produzidos em Minas e São Paulo e o café andou subindo, aumentando o seu preço. E isso transformou o café em uma coisa um pouquinho mais interessante. Então, atualmente, nós estamos passando por um aumento da produção de café. Então, nossa, tudo graças ao meu cappuccino? Ele ajudou bastante, né? Bastante mesmo. Eu estou falando isso porque eu comprei uma máquina daquela de café só por causa do cappuccino. Decepção. Mas, enfim, o que que acontece? Nós passamos atualmente por um momento de aumento dessa produção, beleza? E daí
Criação de gado, né? Das commodities aí pela qual o Brasil se destaca no mundo todo, né? O Brasil está entre os maiores criadores de gado, aí, produtores de carne, chame como quiser, mas o Brasil ele tem uma característica que é diferente dos outros grandes, Estados Unidos, Austrália, né? Na Europa existem também grandes produtores, mas o Brasil coloca todos eles no chinelo, né? Por quê? Porque cria-se bastante gado no Brasil e como você bem pode ver, quando você pega aí da produção total, você nota uma presença aqui, ó, digamos, nessa faixa central aqui do Brasil, que vai bater aí o centro-oeste, alguns do sudeste, né? Mas tem no sul também, né? Fala, nossa, então no Paraná é ruim para criar gado? Não, não é, que o povo lá planta muito mais soja do que cria gado, né? Mas então o Brasil tem como característica ser um campo muito fértil para ampliação da criação de gado, né? E outra coisa que é notável no Brasil, o que você precisa no Brasil para criar o gado? Nada, nada. Você precisa do gado. Compra ele lá, solta ele lá no pasto. Pronto, acabou, né? É assim que faz. Agora, se você for pensar na Europa, por exemplo, os caras precisam criar como se fosse casas para guardar o gado, né? Por quê? Porque durante o inverno faz tanto frio que o gado pode morrer, né? Na Austrália, putz, na Austrália para você conseguir criar o gado em grande quantidade, você acaba fazendo confinamento, então você precisa de fazer ração, né? As rações, por exemplo, na Europa, já levaram ao desenvolvimento daquela doença lá da vaca louca, né? Ou seja, bastante perigoso, digamos assim, você ter um surto desses de doença nesses países que criam gado com ração, né? Até porque a ração vai tentar aproveitar algumas vezes os restos do gado que foi refugado, né? Como assim? Eles vão moer uma vaca e jogar dentro da ração? É mais ou menos isso, né? Algumas vezes eles moem o osso e é lógico que isso pode acabar contaminando esses outros animais. Então, aqui no Brasil nós temos uma imensa vantagem que é a seguinte: você pega o seu boizinho, compra ele, solta lá no pasto, fala, mano, vai ser feliz, corre aí, né? Se muito, vai lá, põe um sal para ele, fala, mas aqui no Brasil tem confinamento também? Tem, mas aí a grande questão está na capacidade do cara de ter terras ou então de ter investimento, tá bom? Então a gente meio que vai controlando aí essas duas questões. Mas não é porque não tem espaço, entendeu? O Brasil a coisa que mais tem é espaço, tá? E daí a produção leiteira no Brasil. Então, tipo assim, esse primeiro aqui é o gado de corte, tá? Tanto é que é contado aí pelo número de animais abatidos, né? E já nesse aqui, não. Né? Nesse aqui é produção leiteira, ou seja, o intuito não é comprar lá uma vaquinha, deixar ela engordar e tal, chegar no ponto certo e abater. Não, aqui é produção de leite. Então você nota aqui uma grande concentração, ó, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, né? Nessa região aqui dentre esses três estados do Sul, mas você nota um maior espaçamento de produção aqui na região de Minas, né, no Triângulo Mineiro, né, nos 3B, Beraba, Berlândia e a Bosta de Araguari. Mas, enfim, você simplesmente tem aqui uma maior concentração, uma área maior de produção. Né? Vai ficar aqui então ó, entre São Paulo, Minas, né, Goiás, essa grande área aí de concentração, de produção, né? Simplesmente essa área aí é bastante tradicional de produção de leite, né? Lembra da política do café com leite? Minas agora ficou chateada pelos dois, né? Café e leite, tudo junto. Falou, não, o café da manhã deixa com a gente, né? Queijo, pão de queijo,
Leite e café, tudo em Minas, beleza? Ave Maria, só de falar nisso eu pensei da cozinha mineira, chega a dar água na boca, só de imaginar. Mas enfim, aqui é criação de galináceos, né? A gente nota aqui, ó, claramente, né, de Minas até Rio Grande do Sul, né, uma grande concentração aqui da criação. O que é interessante é que essa criação, esse aí é para o abate, né? Então são granjas aí que a galera vai lá, pega o pintinho, e em coisa de 30, 40 dias já está pronto o frango, né? Em ponto de abate, tá? Lógico que eu nem preciso salientar para vocês, essa linha aí tá com a maior produção, criação de frango e tudo mais, tá porque concentra a maior população, né? O que é notável é uma coisa, São Paulo deveria ter muito mais, né? Mas São Paulo não liga muito porque os outros estados mandam, tá? São Paulo, digamos assim, São Paulo tem o que todo mundo queria ter, que é dinheiro, né? E aí a produção de ovos de galinha, você bem pode ver que segue aí também a mesma lógica, né? Por quê? Porque a estrutura para se criar frango é bem parecida, bem próxima da estrutura para que você tenha as galinhas poedeiras, né? Então, logicamente que o cara vai lá, constrói um para abate, aí daí do lado ele já faz outro também para produção de ovos, né? E assim por diante. E logicamente também seguindo ali aquela mesma ideia, né? Você tem uma grande concentração populacional aí que vai consumir o produto sem menor problema, né? E então paramos por aqui. Beijão, então, senhores, bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau, até mais.